sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro Prisioneira do Tempo, da Patrícia Madeira. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Cultura e à Patrícia o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada, a Patrícia fez-me uma dedicatória muito bonita, muito simpática e quero pedir desculpa porque só agora fazer a review, mas a verdade é que o livro não me chegou na altura que era suposto ter chegado, chegou-me mais tarde, houve umas confusões com os correios e só agora é que eu pude fazer a review. Mas deixem que vos diga que eu li este livro em 3 dias e são, deixem também que vos diga, 857 páginas. Eu não vou ficar com ele aqui na mão, vou depois pôr a capa por aqui, porque isto é pesadinho. Mas, como eu vos disse, eu li este livro em 4 dias, 3 dias, foi assim um ar que lhe deu, porque o livro da Patrícia é muito bom. O livro da Patrícia conta a história da Manuela. A Manuela é uma jovem do século XXI que vai para a praia com o seu marido. Tem um choque muito grande, adormece, ou ela acha que adormece, e quando acorda não está no século XXI, mas está no século XIX. Está no século XIX e também não está em Portugal, está no Brasil, está em Recife. E a Manuela vai vivenciar toda aquela cultura do século XIX brasileira. Estamos na altura em que a corte foi para o Brasil fugida das invasões napoleónicas. Estamos em 1813 e depois ela vai avançando, 1814, 1815, e portanto a Manuela vai apanhar essa parte da história do Brasil. O mais interessante é que, obviamente, a Manuela não raciocina como uma mulher do século XIX, raciocina como uma mulher do século XXI. E essa ambivalência entre as mulheres do século XXI e as mulheres do século XIX, a posição na sociedade, apesar de ainda não ser o ideal, mas que as mulheres do século XXI têm e que as mulheres do século XIX tinham, ou até mesmo a forma como as mulheres se expressavam, principalmente perante os homens, no século XXI e no século XIX, são opostas, não tem nada a ver. E, portanto, a Manuela vai ter esse problema de vivenciar uma experiência que, obviamente, não é a dela. E deixem que vos diga que a Patrícia escreve isso de uma forma exemplar. De tal forma exemplar que há momentos em que esta divergência se torna de alguma forma engraçada e nós sorrimos, mas há momentos em que nós temos vontade de abanar aqueles homens e de lhes provar que as mulheres são tão ou mais capazes do que eles, são tão inteligentes quanto eles. Há outro pormenor muito interessante e que eu achei que a Patrícia também o faz de uma forma exemplar, que é todo o conhecimento da história que a Manuela tem. História essa que ainda não aconteceu, porque ela está a vivenciá-la naquele momento, mas que ela já sabe como é que acontece. E, portanto, de alguma forma, ela acaba por saber aquilo que vai acontecer antes do que aconteceu ter acontecido. É um livro que está muitíssimo bem escrito, são 850 páginas, 57, disse-vos há pouco, que se lê num ápice, sem termos a noção de que estamos a devorar páginas sobre páginas, porque é daqueles livros que não conseguimos parar de ler. A Manuela, estão a ver? Eu já estou a baralhá-las. A Patrícia fez uma investigação primorosa, uma investigação que se nota que foi profunda e dá-nos pormenores da história de Portugal que pelo menos eu não sabia e dá-nos, inclusive, esclarece-nos algumas ideias feitas que, na verdade, se calhar não foram bem assim. Tudo isto é metido numa corrente narrativa e tudo isto é metido num discurso narrativo que faz com que nós leiamos tudo aquilo que está escrito de uma forma como se fosse um romance e não nos apercebamos, pelo menos à partida, de que são informações de caráter mais teórico, mais histórico, porque estão muito bem enquadradas, estão muito bem metidas no discurso das personagens. E quando há pouco eu chamei Manuela à Patrícia, é porque esta Manuela é uma mulher como nós. Esta Manuela poderíamos ser nós. O choque que ela teve é um choque que poderia ter dado a nós, e caso houvesse esta possibilidade de viajar no tempo, seríamos nós a ter os mesmos problemas que a Manuela, porque há
elementos da sociedade do século XIX que a uma mulher esclarecida, a uma mulher informada, a uma mulher de bons princípios do século XXI seria muito difícil de aceitar calada e seria muito difícil de olhar com a indiferença que a população do século XIX olhava. Atenção que esse é outro aspecto que eu achei muito interessante neste livro da Patrícia, que é o facto de ela e a sua personagem acabam por nos fazer perceber que para as pessoas do século XIX era assim. Há um esclarecimento da mentalidade daquela época e, portanto, nós não podemos apagar com uma borracha a história e dizer não, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Houve uma história que foi feita, que tem que ser aceita, que tem que ser percebida, e isso aqui a Patrícia faz muito bem e que tem que acontecer e que nós temos que a perceber para também nos podermos situar nos nossos dias e podermos viver a nossa realidade histórica informadas, com uma forma de estar correta e percebendo de onde é que vemos. Este é um livro que à partida seria um livro de fantasia. É uma mulher do século XXI que vai para 1813. Mas a verdade é que a partir de determinada altura, pelo menos eu esqueci-me. Este livro para mim passou a ser um romance histórico. E sobre esse ponto de vista, eu que sou apaixonada por romances históricos, deixei-me levar pelo livro e apaixonei-me por estas personagens que aqui nos aparecem, independentemente de serem homens ou mulheres. As personagens principais, a Manuela e o Francisco, foram personagens pelos quais eu me apaixonei, percebendo quer a posição da Manuela, quer a posição do Francisco, e tentando perceber aquilo que acaba por unir estas duas personagens e de que forma é que a diferença acaba por os aproximar. Aquilo que aparentemente, se é que é bem, aquilo que aparentemente era diferente acaba por os unir e acaba por os aproximar. Foram 857 páginas devoradas em 3, 4 dias, não foi mais do que isso, e deixem que vos diga que eu cheguei ao fim daquelas 857 páginas e pensei, então e agora? Patrícia, e agora? Onde é que está a continuação? Obviamente o livro vai ter uma continuação, o livro acaba assim. Obviamente nós percebemos que este livro ia ter continuação, visto que diz livro 1 Recife, e obviamente que quando vamos à partida para a leitura do livro já percebemos que vai haver uma continuação ao livro. A verdade é que pensava eu, quando acabasse de ler estas 857 páginas, iria querer descansar, iria querer ler outra coisa. Mas na realidade aquilo que eu quero, Patrícia, é ler a continuação da história da Manuela e do Francisco, perceber para onde é que esta história os vai levar agora, para onde é que tu nos vais levar com eles. Na verdade, eu acho que é isso que os leitores deste livro poderão querer, porque são 857 páginas pura e simplesmente deliciosas. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Prisioneira do Tempo, livro 1 Recife. Se gostaste da review, não te esqueças de subscrever o canal, estamos na meta dos 6.200. Não te esqueças também de acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos e de pôr um like, porque ajuda muito o canal. Não te esqueças também de comentar este vídeo, dizer-me de tua justiça, porque eu gosto muito desta interação com quem faz o favor de ver os meus vídeos e, portanto, gosto muito de trocar essas ideias convosco. E pronto, mais uma vez muito obrigada à Patrícia Madeira, muito obrigada à Cultura e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.